O evangelho de hoje é o capítulo 1 de São João. Tá? Ele conta uma história de que quando ele viu Jesus, e ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Né? A história passa no meio dessa coisa toda aí. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: que o Espírito de Deus tinha falado com ele que quando visse aquele que era o escolhido por Deus, ele viria em forma de pomba, né, posando sobre essa pessoa. Então ele viu aquilo em Jesus, então ele viu o caminho. Mas vamos refletir um pouco sobre essas coisas. João era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel. E Isabel era irmã de Santa Ana. Não é? Ele era prima de Jesus. Isabel era parente de Nossa Senhora. É claro que ele conheceu Jesus. Nós não tivemos no Evangelho falando que Nossa Senhora foi visitar Isabel. Nossa Senhora ficou com Isabel. É claro que esse parentesco não ia sumir assim. Ele conhecia muito bem Jesus. Ele não conhecia a divindade do Cristo. Porque ele fala assim: eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para ele que se torna conhecido em Israel. Quer dizer, eu não conhecia a divindade do Cristo. Ele não conhecia aquela maravilha de que o Cristo poderia fazer. Aquilo ele não conhecia. Depois ele fala assim: eu não conhecia, mas aquele que me mandou te batizar em água disse-me: sobre quem vires descer e repousar o Espírito, é este quem batiza no Espírito Santo. Não conhecia? Ele conhecia muito bem Jesus. Só que ele não conhecia toda aquela espiritualidade. Ele não conhecia que Jesus era o Filho de Deus. Ele não tinha aquela capacidade ainda. Ele esperava, ele sabia que nele viria aquele que batizaria com o Espírito, mas ele não sabia quem era. Então, muitas vezes as pessoas confundem. Por que João Batista não conhecia Jesus? Conhecia muito bem. Ele só não conhecia essa divindade de Jesus. Ele fala assim: eu vi. É este a quem eu disse. É este a quem eu disse, eu vi. Ele estava vendo Jesus, talvez, todos os dias. Mas aquela toda espiritualidade, é aquilo que nós precisamos de quando a gente quer encontrar o Cristo, quando a gente quer participar dessas coisas do Cristo. E muitas vezes a gente não percebe Jesus perto da gente. Jesus está pairando sobre todos nós. Jesus é um Espírito de luz que está sobre nós. Então João não conseguia. João andava num materialismo. Ele queria fazer a vontade de Deus, mas ele não conseguia. Então quando ele viu este é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar tuas sandálias. Eu não o conhecia. É muito interessante essa frase de João, porque as pessoas que não estão vivenciadas com essas palavras do Evangelho, fica parecendo: mas como São João não conhecia Jesus? Conhecia muito bem. Ele não conhecia todo aquele poder, aquela divindade. Ele não conhecia aquele homem que estava chegando para ser batizado com ele. Eu não conhecia, eu o vi. Olha, aquele momento, imagina João naquele momento, que ele estava vendo, não o primo, mas ele estava vendo a divindade do Cristo. Ele estava vendo Deus chegando perto dele. Ele estava vendo Deus entrando dentro daquele rio para ser batizado. Imagina a cabeça de João. Vamos nos reportar por aquele tempo. A gente percebe o que aquilo às vezes a gente não percebe na vida da gente. Às vezes Deus mora conosco e a gente não vê.
Nós estamos enfrentando aí um problema muito grande de águas, de enchentes, de chuvas. Eu vejo as pessoas falando assim, a desgraça caiu sobre Minas Gerais. Oh, meu Deus! Não é. Deus está nos mandando aquilo que vai nos reportar em coisas boas, que a água é a vida. Mas é claro que ela traz problemas também, como qualquer coisa na vida traz. Quem faz uma casa perto de um córrego, perto do rio, está sujeito ao rio encher e pegar a casa dele. Quem faz uma casa no barranco, está sujeito a esse barranco cair. Mas não é Deus que está fazendo esse barranco cair, nem o rio encher. É todo aquele poder da divindade. Então, o que João viu é o que nós precisamos de ver todos os dias. Nós precisamos acordar com Deus no coração. Nós precisamos ter aquele bom humor que Deus tem conosco. Nós precisamos enfrentar a vida com aquela humildade, porque quando a gente enfrenta com humildade diante do poder de Deus, Deus faz em nós maravilhas. Ele não fez em Nossa Senhora? O Senhor fez em mim maravilhas, grande é o seu nome. Então, se nós prescrutarmos bastante essas coisas, se nós analisarmos bastante essas coisas, nós vamos ver que o que João viu foi um Deus. João viu Deus chegando perto dele. Por isso que ele falou, eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Mas Jesus falou com ele, por enquanto é bom que seja assim. Não é? É o que Deus nos fala a vida toda. Por enquanto é bom que seja assim. Por enquanto é bom que as coisas aconteçam. Então fica o meu recado de hoje. Nesse ano que inicia, procurem ver Deus em tudo. Procure ver Deus naquele irmão doente. Procure ver Deus na água que cai. Procure ver Deus no rio que enche. Procure ver Deus no barranco. Vocês vão ver que coisas ruins no nosso coração às vezes acontece, mas coisas maiores vocês vão ver no futuro. Quanta coisa boa Deus está premiando Minas Gerais com tanta coisa boa, porque no futuro a gente vai dar valor a isso tudo, tá bom? Então vejam Deus nesse ano todo. Eles estão falando que o mundo vai acabar dia 21 de dezembro. Não sei, eu não acredito nisso, mas eu acredito que no dia 21 de dezembro a presença de Deus vai ser muito grande na nossa vida, como é todos os 365 dias do mundo, tá bom? Então fica o meu recado de hoje esse.